tarde. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Câmara dos Deputados aprova urgência na tramitação do projeto de anistia. Mário Flávio, bom dia. Olá, bom dia para todos. Olha, Renata e Vitor, foi meio que de surpresa ontem, de repente o Hugo Mota botou em votação o projeto de urgência, né, a votação, na verdade, do projeto de urgência da anistia, né, aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Não se tem ainda um texto, né, definido, mas essa decisão ela retira a necessidade de urgência, por exemplo, dos projetos passarem nas comissões da Casa, como diz o regimento da Câmara dos Deputados. Eu separei primeiro, né, uma fala do líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Farias, né, que ele ontem, antes de o Hugo Mota colocar em votação para valer, ele deu o que a gente chama aqui no Nordeste, né, no interior, de sugesta sobre o STF. E me chamou a atenção a resposta do presidente da Câmara. Vamos ver e ouvir. Cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ir ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Requerimento de retirada de pauta. Requer a retirada da PEC 3/2021 da pauta da presente sessão. Nossa. Pronto. Ontem foi desse jeito, viu, Renato? A sessão toda. Estava meio sem paciência. E o Hugo Mota disse, resumindo, Vossa Excelência vai recorrer ao STF como faz quase que diariamente. Enfim, os deputados estão meio que de saco cheio dessa história do STF, porque tudo que se acontece na discussão e votação que o pessoal não concorda, diz que vai recorrer ao STF. Repito, não tem ainda um texto sobre esse projeto da amnistia, porque a discussão ontem foi sobre o que é que esse projeto abrange. Ele atinge Bolsonaro, ele não atinge. Ontem teve jornalista que publicou o projeto não atinge Bolsonaro. Outros publicavam que ainda vai ser discutido o projeto, o conteúdo do texto, né? O Hugo Mota vai escolher um relator do projeto, depois esse relatório vai ser feito, e aí o relatório é votado no plenário. Repito, sem precisar passar pelas comissões, ou seja, como foi votado em regime de urgência, vai logo ser apreciado pelo plenário. Eu trouxe também aqui o momento em que foi confirmada a aprovação do projeto e as reações que os parlamentares tiveram. Gente comemorando e gente criticando. Sim, 311. Não, 163. 7 abstenções. Está aprovada a urgência para a apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023. Muito bem. Quero pedir. Pronto. Tá aí, né, o projeto, um barulho muito grande e assim, votos suficientes sobrando, viu? 311 votos. Então, mostrando que não foi só a oposição, não foi só a base bolsonarista, o centrão todo, né, o famoso centrão, votou com a oposição e aí promoveu uma derrota cachapante aí para a base do governo ontem. Depois o Hugo Mota ele ainda fala, Renata e Vitor, sobre a questão do porquê ele decidiu pautar. E ele abre aspas, ele disse que pela pacificação do país, fechou aspas, resolveu aprovar e colocar em votação. E aí as reações foram muitas. Os oposicionistas comemorando e o pessoal ligado ao governo reclamando bastante, dizendo que é uma vergonha. E aí cada político foi colocando a sua opinião sobre essa história, né? O fato é que o governo não esperava, né, a base do governo não esperava que essa votação fosse ontem. Na verdade, o Hugo Mota deu sinais logo após a condenação do Bolsonaro, né, que ontem me chamou a atenção, sabe, Renata e Vitor, algumas falas de uns deputados que disseram o seguinte: Presidente Hugo Mota, o senhor está cumprindo palavra em cumprir acordos. Então deixou claro que existia um acordo. Olha, Bolsonaro sendo condenado, vota o projeto da anistia. E Hugo Mota também ontem colocou em pauta a votação lá daquele projeto que cria o benefício lá do Vale Gás, para mais, aliás, do desconto na energia para mais de 60 milhões de famílias brasileiras.
Então deixou a entender que existia um acordo para algumas pautas serem votadas, e a irritação do presidente da Câmara é que o líder do PT e os deputados de situação sabiam desse acordo e ficam reclamando na tribuna. Então isso acho que irritou bastante lá o Hugo Mota. O fato é que nós vamos ter novas cenas desses capítulos, né? Lembrando que o Bolsonaro esteve internado esses dias aí com uma suspeita de câncer de pele, né? Teve que retirar alguns sinais lá, enfim, está uma confusão danada, e como eu disse ontem, a pacificação está muito longe, independente aí dessa votação, porque se o governo for recorrer ao STF e o STF começar de novo a derrubar decisões dos deputados, eu acho que essa história vai dar muito, na minha opinião. Então vai ter que ser um texto que vai ter muito que agradar os dois lados para evitar maiores confusões, mas de fato a oposição mostrou ontem que tem força e tem voto, né, e deu de lavada aí na base do governo. Encerrar aqui minhas palavras, Renata e Vitor, lembrar a todos que a crítica na política ela faz parte da democracia, ela faz parte do movimento político, ela faz parte das situações que envolvam para que as coisas sejam melhoradas nas vidas das pessoas. E o político que não sabe conviver com críticas, ele deve procurar outra área, porque afinal de contas ele recebe salário do povo, é um salário, é uma verba que é do povo, tem vários benefícios que o povo não tem e tem que saber conviver com as críticas. Eu fico olhando os dois maiores políticos desse país, Lula e Bolsonaro. Imagina se essas duas pessoas não soubessem lidar com críticas. Imagina se a governadora Raquel Lira não soubesse lidar com críticas. Imagina se o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, não soubesse lidar com críticas. Então, uma dica aí para os nossos políticos. Aprendam a conviver com críticas, porque retalhar ou tentar retalhar não é o melhor caminho, não é bom para vocês. Obrigado, Renato e Vitor. Até amanhã. Obrigado, Mário. Até amanhã. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.